Onde está a sua Bíblia nesse exato momento? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, eu quero agradecer por todos que estão assistindo, que estão aprendendo um pouco mais comigo. Estou compartilhando aqui com vocês um pouco do meu estudo, em particular. Não é nada que outras pessoas já não tenham falado por aí, mas é apenas um pouco do estudo que eu estou fazendo aqui e quero compartilhar com vocês. Amém? Hoje eu vou estar comentando com vocês aqui um pouco do estudo que eu fiz aqui de 2 Reis, capítulo 22, ou então de 2 Crônicas, no capítulo 34, que vai estar falando de Josias, tá? Que você possa receber essa palavra com o coração aberto, tá bom? Vamos lá. Em 2 Reis capítulo 22 vai contar pra gente a história de Josias. Quem que foi Josias? Josias foi um rei que foi responsável pela reforma religiosa daquela época, tá? Você pode estar percebendo quando você estiver fazendo a leitura que a preocupação de Josias foi na reforma ali do templo, na reforma ali das coisas na cidade, tá? E começa assim, ó. No capítulo 22 vai falar que Josias, com 8 anos de idade, ele foi colocado como rei. Ele já foi colocado como rei com 8 anos de idade. Porém, nós vimos que apenas com 16 anos de idade, começou a buscar a Deus por conta própria, Assim diz a palavra do Senhor, tá? E eu coloquei aqui o seguinte, que é muito importante nós termos pessoa que nos ensine o que é certo. Nós precisamos estar rodeado de pessoas que nos mostrem o que é certo. Qual é a coisa certa a se fazer? Muitas das vezes nós estamos sendo ensinados a fazer coisas erradas e nós não sabemos, sabe? Eu vejo isso muito dentro de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, ambiente escolar, eu vejo muito isso. Pessoas que te ensinam a fazer o que é errado como se fosse certo. Isso é muito ruim. Nós precisamos realmente estar cercados de pessoas que querem o nosso bem verdadeiramente. Não somente o nosso bem terreno, mas o nosso bem espiritual. E devemos compartilhar sempre o conhecimento e não sermos egoístas e ficar apenas para nós. Então, quando nós aprendemos algo novo, nós temos que compartilhar com as pessoas que estão na nossa volta. Por exemplo, hoje eu vi o vídeo do Juscelmo e aprendi algo muito interessante. Explica para as pessoas o que você aprendeu. Da mesma forma que você aprendeu, outras pessoas também podem aprender. E aconteceu com Josias. Josias, de 8 a 16 anos, até os 16, ele foi instruído por pessoas, por sábios, o que era correto a se fazer. E isso fez muita diferença na caminhada de Josias. Porque a palavra de Deus vai falar que Josias era um homem reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. O versículo 1 e o versículo 2 foi o resumo da vida de Josias. E nós podemos tomar para nós que ele se esforçou ali ao máximo a aprender o que era certo. Porém, teve algo que ele deixou passar. Deixaram passar despercebido durante anos e anos. Que nós vamos ver a partir do versículo 8, que aquilo que era mais importante foi deixado para trás, que era a leitura do livro sagrado. Naquela época eles tinham costume, a partir ali de Moisés, eles tinham o costume de estar obedecendo tudo o que estava nos mandamentos, a famosa Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E aquilo não acontecia há anos. Josias, ele mandou que alguns de seus homens fossem até as obras para poder verificar como que estava o andamento e para poder fazer o pagamento das pessoas que estavam trabalhando. Quando essas pessoas chegaram lá e verificaram que estavam tudo ok, porém um dos sacerdotes
com o nome de Ilquias, ele achou esse livro que praticamente estava perdido dentro da casa do Senhor. Olha só para vocês verem quantas vezes a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, ela está perdida dentro da nossa casa. Confesso para os irmãos que a minha Bíblia, ela já ficou perdida dentro de casa durante anos da minha vida. E isso é algo muito ruim. Por que que é ruim? Porque quando as pessoas que Josias enviou para aqueles lugares retornaram ali para Josias, retornaram com o livro. E quando aquelas pessoas leram o livro para Josias e Josias ouviu aquelas palavras, ele tremeu ao ponto de rasgar as suas vestes e se humilhar diante do Senhor. Logo após isso, Josias pediu para que aquelas pessoas consultassem a Deus, procurassem alguém para consultar ao Senhor, e o Senhor revelou para Josias que realmente ele estava muito chateado com aquelas pessoas porque elas perderam o costume de ler o livro. Sabe, nós precisamos meditar. A palavra do Senhor, ela nos pede para que nós, meditemos nela todo instante, de dia e de noite. Que a palavra do Senhor, ela não saia da nossa boca. Nós precisamos memorizar toda a Escritura para que a palavra de Deus, ela não saia da nossa cabeça e nós possamos viver, falar e ouvir de nós mesmos falar da palavra do Senhor. E quando o Senhor estava falando para aquelas pessoas falaram para Josias, Deus falou algo muito interessante, que foi o seguinte, que por causa que Josias se humilhou, Josias rasgou as suas vestes, Deus falou a seguinte frase, que ele não veria o que iria acontecer de ruim com aquelas pessoas por causa disso. Olha a importância de nós se humilharmos para Deus. Quando nós nos humilhamos para Deus por causa de uma pessoa, por causa de Josias, aquele povo não sofreu. Enquanto Josias estava vivo, a mão do Senhor não veio sobre aquele povo. Mas Josias não parou por aí. Se nós formos ler, nós vamos ver que Josias eliminou, acabou, destruiu com todos os ídolos, com todas as imagens feitas à mão, com todos os templos, com todos os postes de adoração, acabou com tudo, destruiu. Lá em 2 Crônicas vai falar que ele moeu até o pó, de não deixar nada. E durante o reinado de Josias, Josias fez com que o povo voltasse a adorar a Deus. Olha para vocês verem que lindo, que maravilhoso o que uma pessoa consegue fazer com as outras pessoas que estão em nossa volta. Da mesma forma que conseguem fazer com coisas boas, consegue também fazer com coisas ruins. Se nós dermos muita atenção para essas pessoas, principalmente nas redes sociais, que ficam defamando, que ficam criticando, que ficam fazendo com que as pessoas tenham dúvidas da palavra do Senhor, nós vamos ficar igual ela. Nós vamos ficar igual essas pessoas. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não nos deixa enganada. Ela mesma nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos ficar dando só simplesmente ouvido ao que as pessoas falam sem antes conferir o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Nós precisamos tirar a prova. Hoje em dia as pessoas não tiram mais prova do que elas ouvem. Elas simplesmente ouvem, absorvem e acham que é isso mesmo. Eu convido os irmãos a estar lendo o que eu li e fazendo a sua própria interpretação para vocês chegarem na sua conclusão. Como, por exemplo, precisamos entender para que tenhamos paz com o Senhor. Eu deixei essa frase bem escrita aqui, porque quando nós não entendemos, nós não achamos paz naquilo que nós lemos. Nós ficamos sem entender. E nós precisamos entender verdadeiramente o que a palavra de Deus tem para poder nos ensinar. Porque tem muitas pessoas que distorcem, falam ao contrário
do que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui, ó. Muitas das vezes, Deus está esperando o seu arrependimento, o meu arrependimento, para poder nos livrar de doença, para poder nos livrar de sofrimento, angústia e da dor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, daquilo que nós fazemos de errado. Precisamos nos arrepender, precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor e falar igual Davi: Senhor, prova-me se há algo ruim dentro de mim, para que eu possa orar ao Senhor e o Senhor tirar. Davi fez essa oração para o Senhor, sabe? E nós precisamos fazer também, sabe? Volte a sua vida para Deus, entregue a sua vida para Deus e receba todos os livramentos na sua vida. Quando nós estamos com a palavra em dia, quando nós pegamos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática, nós recebemos do Senhor todos os livramentos possíveis na nossa vida, sabe? E muitas das vezes a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, ela está no banco do carro. Eu vejo muita gente com a palavra do Senhor aberta no livro de Salmos, ali em cima no painel do carro, tomando sol, a página ficando amarela, só que a pessoa não lê. Bíblia aberta, sem ninguém lendo, não resolve nada, não muda a vida de ninguém. Se a sua Bíblia estiver só simplesmente aberta no rack da sua casa, na estante da sua casa, ali no seu quarto, sem você fazer uma leitura, sem você fazer uma análise dela, ela não serve de nada, sabe? Então, que nós possamos desempoeirar a nossa palavra, que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra que nós temos aqui, que é a Bíblia. Nós possamos tirar a poeira dela, ler, estudar, para que nós possamos receber do Senhor o que Ele nos prometeu. E nós só vamos receber quando nós colocarmos em prática. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que você possa sair entendido desse vídeo. E se você gostou, eu te peço encarecidamente que você deixe o like, se inscreva no canal aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais algumas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.